Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Caminhando Juntos. Uma vez mais nos encontramos aqui, desta feita, em companhia de José Carlos da Silva, nosso querido amigo e companheiro do nosso Grupo Espírita Redenção, para mais uma conversa em torno de um tema da vida comum, da vida diária, iluminado pelas luzes da doutrina dos Espíritos. Então, tudo bem, Zé Carlos? Tudo em paz? Saúde boa? Arlindo, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui participando, né, desse programa que nos ajuda tanto, né, traz tantos esclarecimentos a nós e acredito também que a todos aqueles que estão nos assistindo, né? Isso aí. Muito bem, muito bem. Olha, amigos e amigas, nós trouxemos para esse nosso encontro um tema bastante atual, porque nós estamos, na prática, há menos de um mês das eleições no nosso país, né? Então, nós buscamos um tema que fosse bem afim com esse nosso momento. E esse tema nós escolhemos assim: a política e os políticos. E seguimos. O que é mais importante para a vida dos brasileiros? E nós vamos conversar aqui, eu e José Carlos, sobre esse tema, para ver onde chegamos, né, Zé? Para ver se É política tem isso. importância mesmo, se o político é mais importante. O que acha? Vamos ver pelas nossas discussões aqui, pelo nosso diálogo, né, refletir um pouco sobre esses aspectos, né? Até porque hoje está fervilhando, né? Estamos à beira aí das eleições, né? À beira de cada um de nós fazermos sua escolha, Uhum. né? E que possamos estar conscientes, bem conscientes, né, nesse momento, que é muito importante. É isso. E tenhamos certeza, amigos, nós não vamos responder a essa pergunta. Essas perguntas são Ah, feitas não, para vocês. É para todos nós, mas cada um vai responder de casa, no seu coração, nas suas reflexões. isso. Vamos traremos aqui alguns elementos que possam auxiliar na melhor compreensão dessas duas questões importantíssimas. Mas vamos lá. Nós utilizaremos nesse nosso encontro um texto, ou melhor, um artigo, que tem como título O que é política? Esse artigo é um artigo do Luiz Andreassa, que vocês vão encontrar tranquilamente no site www.politize.com.br. Nós encontramos esse artigo, achamos muito interessante, e a partir dele nós vamos caminhar aqui, conversar, indo lá nos pontos da doutrina e vendo que referências a gente encontra para fortalecer ou esclarecer cada vez mais esse tema. Então, Luiz Andreassa, traz esse artigo e começa dizendo assim: definir o que é política, assim como outras palavras como amor e liberdade, não é tarefa simples. E nós concordamos com ele, né? Ele vai dizendo: os significados de todas elas são abrangentes e subjetivos, dependendo do contexto e da opinião de quem as usa. Mesmo assim, o exercício de definir o que essas palavras significam é útil para jogar luz sobre aspectos pouco falados e evitar equívocos. Portanto, aponta ele, entender o que é política é a chave de repensar o seu significado e como ela está presente em nossas vidas. Acho que fundamentalmente é isso. Entender esse significado e perceber como é que ela está presente na nossa vida. É por aí, Zé. Eu achei muito interessante o encaminhamento dele. É sim, e ele colocou, e realmente tem algumas palavras que realmente a definição ela é extremamente abrangente. E essas definições é adornada por particularidades nossas, né, de como a gente vê, como a gente sente,
como a gente sofre o efeito, né, desses termos, né, e que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né. É, Então, entender e procurar, além de entender, se ajustar ao real significado dessas palavras é importante, né, mas é aquilo, né, cada um tem a sua particularidade mediante as suas experiências, a sua maturidade, a sua vivência, enfim. exato. Eu vou seguir um pouco mais com o artigo do Luiz, em que ele vai dizendo a política e seus significados. A palavra política é derivada do termo grego politikos, que designava os cidadãos que viviam na polis. Polis, por sua vez, era usada para se referir à cidade e também, em sentido mais abrangente, à sociedade organizada. Então, o político é o termo que designa o cidadão que vive na polis. E a polis é justamente o quê? A cidade ou a sociedade organizada na qual esse cidadão vive. Então, isso tem tudo a ver com a nossa atualidade, né? Então, nós somos, por assim dizer, políticos, essencialmente. Não estamos falando de político partidário, mas de político na ação de vida, porque quando nós vivemos em sociedade, a nossa sociedade organizada, nós somos políticos. Então, é bem interessante para a gente ter essa ideia muito, muito, muito clara. Mas, antes de passar a palavra para o Zé Carlos, nesse momento, nós vamos direto a um livro importante da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Em O Livro dos Espíritos, Kardec vai assinalar nas Leis Morais, que é o terceiro livro de O Livro dos Espíritos, nas Leis Morais, no capítulo 8, nós temos a lei de sociedade. Veja o que dizia lá a política, definida aqui, e olha o que vai dizer, dizem os Espíritos, respondendo a Allan Kardec. Na questão da lei de sociedade, a necessidade da vida social, a pergunta feita, 766, a vida social é natural? E a resposta, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou, perdão, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente, esse que é importante, ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, essa relação se dá na sociedade, se dá na polis, né? Se dá na sociedade organizada, porque o homem sempre vive como ser gregário. Na 767, ele vai perguntar: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Olha como é que viver é uma atividade, é uma ação política. E a 768? Tudo isso Zé vai voltar daqui a pouco. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também, nesse sentimento, uma finalidade providencial de ordem geral? E a resposta: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. E olha, Kardec traz uma nota maravilhosa. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Agora, Zé, é contigo. É, você vê que o texto é fabuloso e claro, né?
quando ele fala de sociedade, de viver em sociedade, essa necessidade de estarmos em contato uns com os outros. A importância de cada um dentro, porque cada um de nós tem um papel social, né? Consequentemente, é muito complicado pensar que ou viver recluso, ou viver no isolamento, nós vamos dar alguma contribuição e, ao mesmo tempo, vamos receber a contribuição dessa sociedade. Para tanto, ela é pautada pelas relações. Como você falou lá no início, né? Viver, a gente pode dizer, mediante o próprio texto, que viver em sociedade é viver política, Uhum. dentro de uma visão, não aquela política partidária, mas até porque deveria dar as bases para essa política partidária, Uhum. que não é a nossa, não é a nossa temática, mas o impacto sobre ela é importante. Se praticamos a boa política, se praticamos, né, se assumimos o nosso papel dentro do contexto social, na inter-relação, todos ganham. Todos ganham. Nós ganhamos e aqueles que estão à nossa volta ganham. Obviamente, né, toda e qualquer sociedade, não importa se ela é uma sociedade de elite, se é uma sociedade desenvolvida ou se é uma sociedade que a gente pode considerar, dentro do contexto atual, de sociedades mais simples. Uhum. Né? Por exemplo, uma sociedade indígena, os grupamentos indígenas, eles vivem política e talvez até com mais maturidade do que os grupos sociais considerados mais evoluídos ou adiantados, ou intelectualmente mais desenvolvidos, até porque, às vezes, a simplicidade nos leva a atender necessidades primárias, né? E, consequentemente, a aproximação e a preocupação do seu bem-estar, estar atrelado ao bem-estar do outro, isso cria uma certa harmonia e um respeito maior nas relações. Tá? A partir do momento que, dentro desse contexto social, começa a haver algumas distorções aonde se valoriza ou se divide muito em castas sociais, e começa a criar distâncias entre elas, que é, infelizmente, é onde surge preconceito, a própria sociedade ela passa a enfermar, ela começa a ficar enferma, adoecida, né? E ao contrário, se a gente pudesse, dentro do contexto social, desenvolver aquelas coisas elementares, então a gente vai até buscar a palavra que ele mesmo citou lá no início, o amor, né? Uma palavra simples, abrangente e tão forte, né? E, ao mesmo tempo, não entender que esse amor é uma relação de dependência ou qualquer coisa nesse sentido, né? Para tanto, vir atrelado com a outra palavrinha que ele usou, que é a liberdade, isso gera uma leveza no comportamento entre as pessoas, né? Então, as sociedades poderiam, ir observando o que é ser, né, o que é a política no seu estado, na sua essência, nós teríamos sociedades muito mais harmoniosas, né, e talvez até mais desenvolvidas. Porque quando a gente fala de desenvolvimento aqui, né, a palavra desenvolvimento, as pessoas pensam logo em desenvolvimento. É uma cidade desenvolvida, grandes prédios, E a gente pensa a mais em tecnologia. tecnologia. Exatamente. Só que o desenvolvimento que a gente fala é no sentido mais amplo, inclusive o desenvolvimento também moral, né? Precisa estar atrelado. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Isso aí. Nós vamos seguir um pouco mais com o artigo para caminhar depois para dentro da doutrina novamente. Segue o Luiz Andreassa dizendo assim: onde quer, para nos lembrar, né, onde quer que haja duas pessoas ou mais, haverá necessidade de definir regras de convivência, limites de ação e deveres comuns. A política acontece justamente no ato de existir em conjunto. Dessa forma,
a origem da política remonta à participação na comunidade, à vida coletiva, bem diferente do que se costuma pensar sobre a política como algo limitado aos políticos profissionais e longe do nosso cotidiano, né? Eu acho que essa abordagem dele é bem interessante, mas eu vou novamente deixar a batata já já para você. Eu vou agora, depois de trazer esse toque do Andreassa, nós vamos lá para as aristocracias, uma tese maravilhosa de Allan Kardec, em obras póstumas, na primeira parte, Questões e Problemas. E nas aristocracias, no iniciozinho, ele fala de duas coisas importantes. A primeira, ele define a aristocracia, que seria de Aristos, melhor, e Kratos, poder. Então, seria o poder dos melhores. Mas ele vai discorrer sobre as aristocracias de tal sorte que ele vai apontando desde a primeira, o que seria considerada a primeira aristocracia. E veja como ele define a primeira aristocracia. Olha o que o Andreassa fala aqui, quando ele fala nessa questão de onde quer que haja duas pessoas haverá ou mais necessidade de definir regras de convivência. Ele diz nas aristocracias, no primeira aristocracia, em nenhum tempo ou nação os povos dispensaram chefes, ainda mesmo no estado de selvageria. É assim porque, em razão da diversidade das aptidões e de caracteres que se dão na espécie humana, há sempre incapazes que precisam ser dirigidos, fracos que reclamam proteção, paixões a combater. Daí a necessidade de uma autoridade. Sabemos que, nas sociedades primitivas, a autoridade foi conferida aos chefes de família, aos anciãos, aos velhos, aos patriarcas. Foi esta a primeira das aristocracias. Fala, Zé, que eu acho que esses textos se casam perfeitamente. Não, não tenha nem, não tenha nem dúvida, né? Até porque cada indivíduo também tem uma particularidade, tem um nível de desenvolvimento e tem as suas escolhas, né? De acordo com o seu estado evolutivo. E as nossas sociedades no nosso planeta, elas são de uma diversidade muito grande, não tenha dúvida. Então, se cada dentro. Essa colocação de Kardec, quando ele analisa, né, a primeira aristocracia, ela é primorosa, né? Porque, de uma certa forma, vai haver, sim, ainda uma necessidade de uma hierarquia, ou seja, ou na imagem de alguém ou de um pequeno grupo e que vai gerenciar, que vai conduzir, né, uma nau e que vai levar pessoas para o processo de desenvolvimento, né? Então, agora, mesmo considerando dentro dos grupos sociais, cada um desses passa a ter um papel ou exigir um papel de todo o grupo, para que haja sempre um equilíbrio nessas relações, né? Pois é. E aí nós vamos seguir um pouco mais com o Luiz Andreassa. Ele diz que ele nos lembra que o filósofo grego Aristóteles definiu o ser humano como um animal político, ou seja, um ser que inconscientemente busca a vida em comunidade porque suas necessidades materiais e emocionais só podem ser satisfeitas pela convivência com outras pessoas. Além disso, o animal político se diferencia dos outros bichos pela sua capacidade de se comunicar em nível complexo, diferentemente de outras espécies. Por meio da linguagem, o homem pode trocar ideias, imaginar o futuro e criar regras para compartilhar o mesmo espaço, que é disso que se fala no final das contas, né? Criar regras para Isso, compartilhar o mesmo espaço, isso. seja esse espaço da família, seja o do bairro, seja o da cidade, seja o do estado, seja o do país ou do mundo, nós estamos estabelecendo regras necessariamente para o equilíbrio dessas relações, né? Então, isso é primordial, primordial. Não. Mas,
Eu E vou... dentro dessas regras, Fala, fala. desculpa, é porque e dentro dessas regras, né, cada um vai assumindo o seu papel. E é importante também chamar a atenção que dentro desse papel que cada um assume, ou pequenos grupos assumem dentro de uma comunidade, não existe necessariamente nem o melhor nem o pior, mas Uhum. existe o necessário para que um grupo social possa alcançar aquelas metas que venham atender às necessidades da sociedade, né? Uhum. E que são, a gente observa pela própria evolução das sociedades, que parece que as necessidades não têm fim, É. né? Elas vão surgindo, à medida que o homem vai se desenvolvendo, novas metas são estabelecidas, surgem novos problemas, e a gente não deve entender o problema como uma coisa ruim, até porque é na busca da solução dos problemas que o homem se desenvolve intelectualmente, né? Exato. E sempre buscando o bem comum, que é o ideal para toda a sociedade. Eu vou avançar novamente para a doutrina dos espíritos, olhando para a segunda aristocracia, porque a primeira está estabelecida. Tornando-se mais numerosas, porque aquela sociedade era uma sociedade mais simples, né? Tornando-se mais numerosas, as sociedades, a autoridade patriarcal foi, em certas circunstâncias, impotente. As questões que os povos vizinhos trouxeram, com os povos vizinhos, trouxeram guerras que reclamaram a direção não mais de velhos, porém de homens fortes, vigorosos e inteligentes. Daí os chefes militares. Estes, vitoriosos, foram investidos de autoridade, esperando se acharem em seu valor uma garantia contra os ataques dos inimigos. Muitos, porém, se apossaram do poder, valendo-se da sua posição. Depois, os vencedores impuseram-se aos vencidos e reduziram-nos à escravidão. Daí a autoridade da força bruta, que foi a segunda aristocracia. Então, Kardec vai conosco, nos permitindo caminhar na evolução do homem, na evolução das sociedades É. humanas, nesse processo, em que essas aristocracias vão se sucedendo em acordo com as novas necessidades, com os novos rearranjos sociais, né? Então, isso é bem legal. À medida que você estava falando, nessa transição que você coloca muito bem dos povos primitivos, né, que você coloca em relação a essa abordagem de Kardec, para a segunda aristocracia, eu pensei num personagem muito marcante para a própria humanidade, que foi Moisés, né? Uhum. Que ele passa a assumir o papel do grande, vamos dizer assim, chefe dos judeus naquele momento, considerando a necessidade premente de manter o equilíbrio daquela sociedade, né? Uhum. Então, ele teve até que, de uma certa forma, usar de uma autoridade, né, uma força, né, moral, para tentar estabelecer normas de conduta para um povo que era ainda muito imaturo na lida com a própria liberdade, Exato. né? Então, isso me lembra um pouco Moisés. Agora, a questão, o próprio desenvolvimento das sociedades, considerando o nosso planeta e os espíritos que aqui reencarnam, né, que estão no seu processo de reencarnação e de crescimento, obviamente que começa a haver algumas distorções, né? Porque aí começa a buscar cada um as suas tendências. Então, isso é o que muitas das vezes leva a uma distorção mesmo do que seria ideal para o bem comum, por causa do egoísmo, né? Aí vem a natureza humana, por Uhum. parte de uns, de um ou por parte de pequenos grupos, né? Exato. Se esses grupos detêm o conhecimento ou detém a força, muitas das vezes isso é utilizado para manipular os outros. Tanto a Exato. força, como você colocou, mas também o conhecimento, né? Agora, tem uma posição, quer dizer, uma colocação que o Andreassa faz, que eu acho assim, extremamente importante para nós hoje, para a sociedade atual, rever isso, né? Ele vai dizendo com muita clareza: a política, para Aristóteles, começa
no seio familiar, Isso aí. na convivência entre familiares, e depois se expande para o resto da sociedade. A não ser que você seja um eremita, ou seja, um indivíduo que vive completamente isolado do convívio social. Não conseguirá escapar da política. Só o eremita consegue se escapar disso. Fora o eremita, aquele que se isola do convívio social, ninguém consegue escapar da política. E ele vai dizendo mais: se para Aristóteles o político era o cidadão que participava na vida pública, essa palavra tem hoje outro sentido. Na atualidade tem um outro sentido, né? Diferentemente da Grécia Antiga, onde vivia o filósofo, na qual os cidadãos podiam participar diretamente das decisões da cidade, a sociedade atual é composta por um número muito grande, muito maior de pessoas e, consequentemente, de problemas e necessidades muito mais complexos. Por isso, ao invés de votar diretamente em cada tema de interesse público, nas democracias modernas, nós votamos em pessoas encarregadas da administração pública. Essas pessoas se dispõem a representar nossas ideias e interesses de forma que possamos participar indiretamente das decisões coletivas. A forma mais comum de pensar a política é justamente a atividade da gestão do Estado, do orçamento público e das decisões coletivas. Quando pensamos em políticos, logo imaginamos os prefeitos, governantes, governadores, presidentes, deputados, senadores. Mas olha o que ele coloca antes, que é importante demais. A gente hoje não tem mais como ser aquele cidadão da polis na definição primeira Sim, de Aristóteles. Por quê? Aquele cidadão da polis, ele se reunia e definia o que a sociedade queria. Nós não temos mais como fazer isso numa cidade de 500 milhões de pessoas. É preciso que a gente tenha representações. E aí a gente vai chegando a esse momento crucial da nossa vida, no Brasil, em especial nesse momento de eleições, em que a gente vai ter que ter uma posição para eleger aqueles que vão nos representar. Porque, olha, agora é representativo. Não há como ter o voto direto dado por mim ali. Eu quero isso. Você está no meio da praça, não funciona mais assim, não é isso. possível. Então, a gente tem que delegar. É aí que começa a importância da nossa posição, né? É verdade. E veja bem, esse que vai nos representar, né, ou representar um grupo social, ele passa a ser o centro da atenção e ele ganha um papel importante, muito grande, mas entendamos, ele vai representar, ele vai ser a voz daquele grupo social no atendimento de suas necessidades. Ele não Ele tem pode um. ser uma nova aristocracia. Ele não pode Exatamente. ser um novo aristocrata. Exatamente. Ele não pode mudar a regra do jogo, né? Porque ele representa um bem comum. Agora, eu acho que é importante também chamar a atenção o seguinte, que tão importante quanto é esse indivíduo que assume o papel de representação de um grupo, é o próprio grupo que o indica, é o próprio grupo que o escolhe. Por quê? Porque, veja bem, pensando em polis, a responsabilidade é de todos. Não tem como se eximir dela. Então, se eu escolho alguém para me representar porque entendo que ele vai ser a minha voz e a voz dos meus pares, quer dizer, eu estou dando a ele, é quase como uma procuração, né? Você vai me representar, toma. Não é verdade? Agora, olha a importância dessa autoridade que eu dou ao outro. Então, o papel de quem elege é também muito importante. A gente tem que estar atento a isso, principalmente É. nas sociedades modernas. E é interessante porque a gente, de alguma sorte, quando fala nessa representação do que eu desejo, é que esse desejo ele precisa estar mais esclarecido. Esse desejo não pode ser mais o desejo egoísta do que Isso, eu apenas quero. Porque quando eu vou para a polis com o meu representante para solicitar as melhorias para a sociedade em que eu vivo, essa melhoria inclui, por exemplo, o cara que se encontra vivendo em situação de rua. Porque se eu quero melhor para minha polis,
para a polis na qual eu vivo, na qual eu sou partícipe, se eu não quero ver mais alguém mendigando na rua com a mão estendida, eu preciso justamente eleger companheiros que façam com que isso mude de forma humana, e não jogando esses homens ao mar ou escondê-los nos abrigos, mas incluindo-os na polis, na vida de relação da polis, para que eles deixem de ser essas pessoas em situação de rua. Porque nós Olha, temos trabalhado com uma lógica muito equivocada, me parece, no momento. A gente quer muito mais tirar das vistas e não mudar a concepção. Né? Então, isso aí é um grande equívoco, né? É como se fosse jogar sujeira para debaixo do tapete. Quer dizer, vai estar ali, não adianta. E vai, em um dado momento, vai começar a incomodar. Então, veja bem, não tem como excluir, não tem como fingir que não existe ou tentar alijar. Não, porque vai estar sempre aquela imagem, aquela presença. Né? Então, o correto, até enquanto polis, é o quê? É incluir, né? Trazer para o seio, né? E que passa a ser uma prática que exercita outros valores. Você falou muito da questão do egoísmo, né? Isso não pode ser uma visão individual. Né? E até mesmo esse próprio exemplo acaba de uma certa forma, reforçando a ideia de que não tem como pensar numa sociedade evoluída, estável, equilibrada, né? Funcionando muito bem, em pleno desenvolvimento, se a gente deixar à margem esses que tanto necessitam dessa polis. Né? Até para inseri-lo, porque ele pode vir a ser amanhã, e esse amanhã não muito longe, um elemento de engrenagem para o desenvolvimento da própria sociedade. Porque, dentro da visão social, vamos dizer assim, isso é um exercício, até para aqueles que teriam condições de nos representar, faça, né, valer essa procuração que foi passada para ele. você sabe, Zé, que no estudo desse texto, desses textos, e nós chegamos a esse momento que eu vou produzir aqui um anticlímax, porque essa nossa fala mútua nesse momento me remeteu imediatamente a um trecho importante do livro O Céu e o Inferno, dessa nova edição lá da Fundação Espírita André Luiz, Isso. porque nessa apresentação, a última parte dela, ele resgata o Paulo Henrique Figueiredo, de Figueiredo, resgata uma fala de Allan Kardec muito interessante, que foi uma parte até suprimida na edição que foi adulterada e tal, mas ele, ao resgatar, ele traz uma coisa importante que vai ao encontro disso que nós acabamos de comentar, que diz assim: a felicidade não é pessoal, é compartilhada. Isso é a fala de Allan Kardec. E ele vai dizer, num certo momento assim, explica Kardec que a felicidade, entretanto, não é pessoal. Se não a possuíssemos, se não em nós mesmos, se não a pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria egoísta e triste. A felicidade está também na comunhão de pensamento que une os seres que se simpatizam. E conclui: estas são as leis da justiça divina, segundo o Espiritismo. A cada um segundo suas obras, tanto no céu quanto na terra. Então, ele é um chamamento que eu achei muito interessante, porque vai ao encontro dessa lógica que nós acabamos de defender aqui, de alguma sorte. Né? Porque é isso, viver na polis, participar da polis, ser o político, o ser humano político, o ser político, que faz as suas proposições, que busca garantir direitos, é garantir direitos para o grande grupo, é garantir direitos para essa sociedade em que vivemos, e não para mim ou para o meu grupinho específico, né? Então, porque hoje a sociedade, de alguma maneira, está brigando por grupos específicos, porque
a noção de abandono ficou tão grande que aí nós acabamos tendo que ter vários grupos lutando para tentar sobreviver, não ser afogado num mar revolto, né, que vai sobrepondo as cabeças, né, superando as cabeças de todo mundo. Então, é resgatar nessa lógica da política como cidadão que age na sociedade, quando o meu desejo se expressa através do meu representante, é importante que esse meu desejo atenda à coletividade e não apenas o meu egoísmo. É disso que Kardec está falando ali, né? E você vê, né? Você está falando, justamente você está configurando aí como hoje é complexa a nossa sociedade, haja visto as grandes demandas que a sociedade tem, talvez até por um descaso de muitos desses representantes, né? Porque ficou buracos importantes, enfim. Agora, é importante, enquanto conscientes de papel social, entender o seguinte, que mesmo que um representante meu, né, é, é, não alce aquela colocação que era almejada até para atender uma necessidade, nós não deveríamos ter um sentimento de antagonismo, mas se unir a outros para fazer valer aquilo que foi prometido por um outro representante, porque direto ou indiretamente também vai nos beneficiar. E não criar tantas dissidências, né, tantos antagonismos ou tantas separações, né, que acabam gerando muito conflito. E isso, para o bem comum, para a sociedade, é complicado, é ruim. Aqui, mesmo nas aristocracias, como nós não vamos trabalhar com o texto inteiro, vamos falar da terceira, de forma um pouco mais resumida. Ele fala que nessa terceira, para até se estabelecer essa terceira aristocracia, os caminhos são duros, né? Porque se estabeleceu ali a força e tal, e há um momento que ele vai dizer assim, se a classe, porque nessa questão do poder, a classe superior acaba tentando suprimir cada vez mais e submeter as outras, né? E há um momento em que ele diz, bom, se a classe superior pudesse ter a inferior na ociosidade ou sem necessidade de trabalhar, o seu domínio estender-se-ia indefinidamente. Mas desde que esta era obrigada a trabalhar para viver, e tanto mais quanto aumentava a necessidade do seu crescimento, resultou disso a necessidade de novos recursos, de lutar contra a concorrência, de procurar novos mercados para os produtos, e ela desenvolveu a inteligência e chegou ao conhecimento das causas de que se serviram para sujeitá-la. Não está aí a mão da providência, porque nesse momento das aristocracias é como se a gente estivesse vendo o surgimento do capitalismo, que é quando a sociedade, na realidade, rompe com o antigo regime, com o feudalismo, com o poder da igreja estabelecido ali, e vai buscar a burguesia um espaço para viver, né? Então, é muito interessante isso. Mas logo em cima, Kardec diz assim, viu claro essa população submetida, viu a falta de prestígio do poder que a esmagava e, sentindo-se forte pelo número, aboliu os privilégios e proclamou a igualdade perante a lei. Olha a revolução surgindo Isso para que eu ia mudar o falar. panorama, né? Mas eu Exato. vou te passar já só mais um minutinho. Aí tem aqui assim, como consequência, um pouco mais à frente na outra folha, como consequência, o domínio do ouro vai pouco a pouco perdendo prestígio. Surge uma outra potência, outra aristocracia mais justa, a da inteligência, diante da qual todos podem inclinar-se sem se aviltar, porque ela pertence tanto ao rico como ao pobre. Será a última? Pergunta Kardec. É a mais alta expressão da humanidade civilizada? E ele responde: não. E nós sabemos que não na atualidade, né? Mas comenta aí, Zé, fique à vontade. Até porque nessa. Primeiro, você falou uma coisa muito importante, né? De uma certa forma, a própria classe que está oprimida, ela começa a se movimentar, porque ela é muito numerosa, então ela começa a romper com aquela aristocracia em que a subjugava, né?
Então, isso gera, naturalmente, gera uma mudança social bastante importante, né? E com, uh, com a visão do próprio texto sobre a aristocracia, considerando a inteligência, porque a inteligência é uma coisa inata, não tem muito a ver com, nem tanto diretamente por estar numa classe social ou outra, né? Isso, de uma certa forma, possibilita o homem criar mecanismos para alcançar o seu desenvolvimento. Mas, veja bem, uma coisa é ter uma ferramenta na mão, outra coisa é como utilizar essa ferramenta, que é a inteligência, que é aí que ele entra depois numa abordagem, ele vai avançar um pouco nessa abordagem, né, que só a inteligência é um instrumento importante, mas não dá conta. Não dá conta. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos até a questão 780 do Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, também nas leis morais, só que no capítulo 8, né? Aí, a questão do progresso, na questão 780, Kardec pergunta, para corroborar aqui o que está dito por ele nessa questão da terceira aristocracia intelectual, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E a resposta é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Então é importante isso, né? E aí ele pergunta uma vez mais: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E a resposta: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, isso é tão rico que isso vai nos afirmar com tranquilidade que os homens que hoje prevaricam, embora tenham nas mãos o poder do dinheiro, o poder da política, no caso até dos políticos profissionais que dele abusam, chegarão a essa condição ainda, a essa condição em que a moralidade se pareará com a intelectualidade para tornar essa sociedade algo melhor. Não tenha dúvida, né? E isso, quer dizer, é aquela tal história. O desenvolvimento intelectual, ela rompe muitas barreiras, alcança muitos objetivos com a finalidade de trazer o bem-estar comum, né? Isso é positivo? É positivo. Então é uma ferramenta. Agora, muitas vezes, quando o uso dessa ferramenta ela é gerenciada pelo egoísmo, pela ganância, né? pela dificuldade de ter essa visão da importância do todo, a coisa começa a ficar muito complicada. Isso vai gerar consequências, não tenha dúvida. Agora, o que leva às consequências? A experiência por essas consequências, que muitas das vezes é dolorosa, vai gradativamente despertando o homem para um ajuste do seu comportamento, trazendo a reboque a moral. Ele vai precisar disso, até para preencher algo que a sua própria ganância não vai preencher. Tá? Quer dizer, preencher algo que vai calar mais fundo na sua alma e que às vezes clama. Clama, ela grita às vezes pela dor, pelas consequências dos seus atos. E isso pode ocorrer, né, no indivíduo, em nós enquanto pessoa, mas o grupo social também, né, pelas consequências de uma má condução do papel do representante da polis, por exemplo, não é? Então, esse parear é importante, entendendo também, porque Kardec também coloca isso, que simplesmente a moral talvez não trouxesse recursos importantes para a sociedade crescer, né? Então, ela somente também não seria o ideal, ela seria pobre também. É isso. E nós vamos seguir lá nas aristocracias ainda. A inteligência, diz Kardec, nem sempre é penhor de moralidade, e o homem mais inteligente pode fazer mau uso das faculdades. Por outro lado, a simples moralidade pode não ter capacidade. É, pois, necessária
a união da inteligência e da moralidade para haver legítima preponderância, a que a massa se submeterá confiada em suas luzes e justiça. Será esta a última aristocracia, sinal do advento do reino do bem na terra. Ela virá naturalmente, pela força dos acontecimentos, e quando os homens daquela categoria forem tão numerosos que constituam uma imponente maioria, a massa popular lhes confiará os próprios interesses. E ele segue: como vimos, as aristocracias tiveram a sua razão de ser. Nasceram no estado da humanidade, no seu tempo. O mesmo será em relação àquela que tem de vir. Todas tiveram ou terão a sua época segundo os países, porque nenhuma se funda em princípio moral. Só este princípio pode constituir uma supremacia durável, porque será animada por sentimentos de justiça e caridade. Supremacia que chamaremos aristocracia intelecto-moral. Esta é a tese kardeciana. Esta é a tese kardeciana, em que nós vamos alcançar o estágio e o status de uma aristocracia intelecto-moral, que é aquela que tem unidos a intelectualidade, a inteligência e a moralidade a benefício do conjunto, de todo o conjunto. E a gente vai ver uma justiça social, né, Arlindo? Uma verdadeira justiça social, né? Coisa que se fala tanto, se fala tanto, se fala tanto, e a gente vê tanta injustiça, tantas diferenças, tantas desigualdades, e fortalecendo, fomentando no coração de muitos a dificuldade de lidar com as diferenças. Né? E, consequentemente, isso acaba comprometendo a visão do todo, né? Do todo enquanto sociedade. Se a gente discrimina um grupo ou outro grupo, a gente está criando dissidências. Então, fica difícil ver no futuro uma sociedade moralmente desenvolvida se esse padrão de comportamento, essa forma de ver o mundo não muda. Se a gente partir do princípio que nós somos espíritos e a essência nossa é igual, não existe diferenças, somos criados pelo mesmo Deus, enfim. Quando a gente introjetar isso, aí a nossa visão aos poucos vai ficando menos nublada, né? Exato. A gente vai conseguindo enxergar a sociedade de uma forma mais justa. Pois é, eu acho que Colaborar para isso, né? Tem dois pontos que eu ainda queria ver se a gente aborda aqui. E ele traz um deles que é importante para esse momento também. O Andreassa vai falar disso. O lado negativo da política. E aí ele diz assim: sem uma apresentação mais profunda à política e todos os seus significados, tendemos a achar que ela se resume à atuação dos políticos e seus partidos. Essa atuação, por sua vez, chega até nós, muitas vezes, por meio de escândalos de corrupção divulgados pela imprensa. Dessa forma, a palavra passa a ser associada a uma prática negativa e chega a ganhar uma variação: politicagem, a política praticada longe dos ideais mais nobres. Os políticos, por consequência, são vistos como indivíduos interessados apenas em se aproveitar dos recursos públicos. Afirma ele, essa concepção gera vários efeitos deletérios. Para começar, os cidadãos tendem a rejeitar a política institucional, ou seja, aquela praticada por políticos no âmbito do Estado. Esse afastamento dá mais liberdade a atores descompromissados com o interesse público. E essa é a coisa importante. Quando nós partimos da premissa absoluta de que todo político é ladrão, de que todo político é corrupto, que todo político só vai ali para se dar bem,
nós partimos para esse abandono da política. E aí Isso. nós dizemos, não quero saber de mais nada. E olha como ele chama atenção. Aquela praticada por político no âmbito do Estado, esse afastamento dá mais liberdade aos atores descompromissados com o interesse público. E aí nós é que vamos nos descompromissando da atenção em eleger adequadamente os representantes para a nossa polis, e aí nós estaremos ao Deus dará. Não há como abrir mão disso, porque é nossa responsabilidade cuidar da nossa polis. É nossa responsabilidade cuidar da sociedade em que vivemos. E o cuidado que nós podemos ter é justamente elegendo adequadamente os melhores cidadãos, os mais inteligentes, mas também mais moralizados, para que possam representar-nos de forma adequada, como conjunto social. Fala, Zé. O Andreassa, nessa parte do texto dele, descreve com muita perfeição o que acontece, né? As pessoas começam, de uma certa forma, a lavar as mãos, né? É. Deixar por conta, e não pode. Você falou, né, da importância do voto, de saber escolher, né? Escolher o nosso representante, quem é que vai estar lá. Então, as pessoas acham que só isso, porque votar é um marco civil, né? É um direito nosso, e é importante que a gente assuma esse direito, mas é continuar atuante na polis, que é acompanhar esse indivíduo que eu dei lá a minha procuração e cobrar dele, né? Acompanhar o passo a passo, acompanhar se ele realmente está buscando, através da caminhada, como representante, né, dos grupos sociais, se ele está cumprindo aquilo que ele se propôs, que o que ele se propôs foi ao encontro, ou eu também, de uma certa forma, é, coloquei na mão dele as necessidades, né? É. As necessidades desse grupo. Né? Quando eu falo grupo, não falo eu, Exato, pessoa. exato. Né? Então, a gente deve continuar exercendo a polis depois do voto, Uhum. acompanhando e cobrando, porque aí não dá essa liberdade que ele coloca no texto que você colocou. Né? Ele fica livre, ou fica livre à mercê das suas próprios interesses pessoais, ou por estar livre e sozinho, ele é engolido pelo interesse de outros. Exato. Isso. E essa coisa do se desligar, né, de deixar para lá, isso é lavar a mão. Exato. Aí a responsabilidade também é nossa. Exato. Nós Assumimos uma assumimos. responsabilidade a partir daí. Você usou uma expressão que é a mais clara, que é nós assinamos naquele momento do voto uma procuração. Amigos Isso. e amigas de casa, vocês querem realmente dar procuração para que esse seu representante tire a merenda escolar do meu filho, do filho da sua doméstica, do filho do seu motorista? Porque quando se tira a merenda do filho da sua doméstica, do filho do seu motorista, do filho da lojista que te atende, você está ajudando a que esses jovens não consigam avançar intelectual e moralmente e que sejam tragados, por exemplo, pelo tráfico. E virem os assaltantes que matarão você e o seu filho e o seu motorista. Então, a responsabilidade disso na sociedade é muito séria. E você, que vive nas comunidades, quando o seu voto não é pensado, esse voto pode estar dando ênfase, dando aso a que o seu filho seja assassinado amanhã na entrada da sua comunidade. Como é que isso funciona? Entende? A responsabilidade disso, para nós, é fundamental, é extremamente importante. Nós estamos assinando uma procuração de muito plenos poderes para que se faça o que quiser na sociedade em que vivemos. É isso mesmo? É essa a lógica que deve vigir na nossa ação na polis? Precisamos pensar, né? Precisamos pensar. E as pessoas podem também estar
pensando agora, né, se perguntando, tá, e como é que eu faço isso, né? Como é que eu vou cobrar? Ora, todas as casas que representam o povo, elas têm uma porta. Essa porta pode ser uma porta física em que eu posso entrar, eu tenho o direito de entrar, que Uhum, aquela casa é do povo, e eu uhum. posso ir ao encontro daquele que eu passei a procuração para sentar com ele e perguntar: olha aqui, ó, nós temos aqui uma relação, eu e você. Né? Você se comprometeu em ser meu representante, é minha voz. Eu não estou escutando a sua voz. Né? Caso não possa ir lá, né, ou formar um grupo e ir lá, existem os e-mails, existem os telefones. Olha, e esse pessoal ele é sensível quando a caixa de e-mail fica abarrotada de Uhum. mensagem da população, eles são sensibilizados por isso, sim. Exato. Então, a gente também tem que fazer, a gente também precisa se informar de É, como exigir. Né? Porque senão é aquilo, né? É, a gente vai colocar na mão dele, né? E dar as costas, né? exato. E vira para lá. Zé Carlos, antes do nosso finzinho, eu vou trazer uma parte de As Aristocracias que eu acho que ela nos ajudará em casa a reflexão. Kardec vai colocando assim, eu estou na página 200, que diz assim: muito há que fazer, certamente, mas ainda uma vez é nécia, ou seja, é vã, a presunção dizer que a humanidade chegou ao apogeu quando havemos caminhar incessantemente nas vias do progresso. Digamos, desde já, e isso eu acho lindíssimo, esse raciocínio, essa elaboração que Kardec faz é riquíssima. Digamos desde já que os bons na Terra não são tão raros como pensam. Os maus são numerosos, é verdade, mas o que parece avultar-lhes o número é a audácia que julgam necessária ao êxito. Não desconhecem, porém, a preponderância do bem, tanto que, embora não o pratiquem, tomam-lhe a máscara, ou seja, eles só podem nos enganar fingindo serem bons. Os bons, pelo contrário, não fazem praça das suas qualidades, não procuram pôr-se em evidência. E é por isso que o seu número parece diminuto. Sondai, porém, os arcanos da vida íntima e encontrareis, em todas as classes sociais, muitas naturezas boas e leais que vos não permitirão desesperar da humanidade. Importa também saber que dos maus, muitos só o são por influência do meio, podendo tornar-se bons se forem submetidos à ação de um meio benéfico. Kardec faz um jogo matemático muito rico nesse momento. Admitamos que, sobre 100 indivíduos, há 25 bons e 75 maus. Destes, 50 o são por fraqueza e seriam bons se tivessem tido bons exemplos, principalmente se houvessem recebido boa educação. Dos 25, francamente maus, nem todos são incorrigíveis. No estado atual das coisas, os maus estão em maioria e dão leis aos bons. Mas, se por qualquer circunstância se converterem os 50 fracos, os bons ficarão em maioria e, por sua vez, darão as leis. Dos 25 francamente maus, muitos sentirão a influência daquela maioria, não restando senão poucos incorrigíveis que nenhuma preponderância podem ter. Então, acho que ele chama a atenção para nós, para acreditarmos no bem e exemplificarmos e agirmos no bem com certeza, com franqueza, com clareza.
com coragem. Fala, Zé. Exatamente, até porque o grande eu acho que a grande diferença é que o mal faz muito barulho. Então a gente pensa que é muita coisa e às vezes não é tanto assim, né? E até mesmo considerando dentro dessa matemática que ele faz, que aquele pequeno grupo que realmente é de difícil transformação, esse não será nunca suficiente para embarrear a marcha do progresso. Muito pelo contrário, ele será arrastado por ele, né? Esse progresso ele vai levá-lo e em um dado momento ele vai despertar, né? Ele vai entender qual é a vantagem, as vantagens que ele teria, né, se mudar, né, mudar o seu sentimento, mudar o seu pensamento Uhum. e ver o mundo de uma forma melhor para todo mundo. Exato, exato. Bom, meu amigo, acho que chegamos Bom, ao fim, porque acho que demos para dar uma sacolejada aí, alguma contribuição para os nossos companheiros, amigos e amigas de casa. Zé, para as suas palavras finais. Arlindo, mais uma vez, obrigado pelo convite, né, para participarmos do Caminhando Juntos, eu, você e a todos que nos ouvem. E, se me permite, né, é que nós possamos. É porque nós discutimos algumas coisas, né, Arlindo? Hum. Que os nossos companheiros possam pegar pelo menos o texto de obras póstumas, Aristocracias, e ler, reler, né? Analisar e tirar de lá elementos que o ajude a, a, a criar em si uma consciência da responsabilidade, né? Nós Uhum. estamos aí próximo às votações, que possamos ter consciência, né? Que o que nós vamos fazer é o melhor, não só para mim pessoalmente, né? Mas é Uhum. o melhor por todo o nosso país, até porque já foi dito, redito, já foi afirmado que não que o bem-estar comum é que tem a força necessária para fazer com que nós vivamos mais felizes, né? É Então, que isso. saiamos do nosso estado de conforto, do nosso egoísmo, e levantemos a cabeça e olhemos mais à frente. É isso. Obrigado, Arlindo, obrigado a todos que nos Muito obrigado a assistiram. você, meu amigo José Carlos. Muito bom ter tido a sua companhia aqui para esse bate-papo. Agradecer aos amigos e amigas de casa e lembrar, a ideia é que nós somos necessariamente responsáveis, conscientemente ou não, nós somos responsáveis por tudo que se passa na polis, porque nós somos parte dela, nós vivemos imiscuidos na polis, nós realizamos tudo na polis, nós somos os políticos da polis. Isso. Então a gente tem que pensar, porque a nossa responsabilidade não, para a nossa responsabilidade não há isenção. Agindo assim ou agindo assado, ou até não agindo, nós estamos dando a nossa contribuição à polis, que ela seja a melhor para todos nós, para o maior conjunto de pessoas na polis. Um beijo nos corações, muita paz, muita luz e que nós consigamos todos seguir até aquela pequena cabina e depositar, declarar lá os nossos votos com muita clareza e consciência daquilo que nós desejamos para esse grande grupo que vive na polis. Um beijo nos corações. Zé, um beijo, meu amigo. Com Deus, muita paz. Igualmente.